De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje com o doutor Arthur Rios. Doutor, o senhor falou em AVCB e LCB. CLCB. CLCB. Isso. O senhor poderia realmente, qual a diferença de um para o outro? O certificado de licença, a parte técnica, aí eu vou me reservar para não cometer nenhuma impropriedade, a diferenciação prática que se faz, o CLCB é um certificado de licença de Corpo de Bombeiros para estruturas com menos de 750 metros quadrados, e que, a depender do material, vamos supor uma loja de perfumes. Vamos supor uma loja de perfume pequena. Ela vai ao Corpo de Bombeiros, preenche um relatório e o Corpo de Bombeiros dá o ok, com a planta, óbvio, dá o ok, e ali ela terá o certificado emitido. Esse certificado de licença de Corpo de Bombeiros é o quê? Na grande maioria dos casos, é iluminação de emergência, sinalização para saída, extintor de incêndio. Essa é a adequação. Então, assim, e aí volto àquela questão do quantitativo que a gente tinha tratado para o comércio de barreiras. A gente está falando aí de mais de 95% do comércio de barreiras. Certo. Os outros 400 AVCBs, em comércios que precisariam de um AVCB, que é um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros vai receber um projeto, vai dar o ok ou não, vai indicar a necessidade de adequação de não conformidades, o empresário vai fazer a adequação através de um engenheiro contratado, e aí o Corpo de Bombeiros, depois de feitas as implementações estruturais, vai lá, fiscaliza e emite o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, dizendo que aquele empreendimento está adequado de acordo com a lei de combate a incêndio. Me chamou a atenção quando o senhor falou em 20 mil CNPJ e apenas 400 e poucos eles vai necessitar de se adequar. Como foi feita essa filtragem, doutor, para eliminar esse restante? Bastante trabalhosa. No procedimento, a gente teve sempre nas reuniões a presença do diretor de tributos. E a gente solicitou dele que fizesse esse levantamento de CNPJs cadastrados em barreiras. Muitos desses CNPJs estão inativos. O tempo e o avanço social pedem fiscalização e aprimoramento nas fiscalizações. O que é que a gente começou a perceber desses 400 que eventualmente você pode estar com o CNPJ lá, mas aquele CNPJ pode estar desatualizado com o endereço, pode estar desatualizado, pode estar inativo, enfim. A gente começou a fiscalizar esses CNPJs, os que a gente identificou que necessitariam de AVCB, a gente começou a fiscalizá-los por setor. Eventualmente, essa medida não é o foco principal do procedimento, mas ela pode, inclusive, desdobrar num CNPJ fantasma, ou num CNPJ que só era utilizado para licitar com prefeituras. Existe tudo isso, né? Tudo. Então, assim, é nesse tipo de triagem que a gente descobre inúmeras irregularidades. A adequação à lei de combate ao incêndio é uma lei posta. Não há como fugir dela. Certo. A lei é dura, mas é a lei. Você tem que cumprir. Então, assim, e a partir do momento em que o empresário vai se adequando, ele se torna mais um fiscal da necessidade de combate, de adequação, porque ele vai denunciar o concorrente que não está adequado. Porque ele vai dizer, eu tenho o AVCB, eu tenho o alvará, eu funciono regularmente. E você não. Se você não tem, a concorrência é desleal, você precisa ter esse custo que eu tive. Ele vai e denuncia na promotoria. Já tivemos casos no procedimento em que um empresário se adequou e, de forma anônima, denunciou, nominando todos os comerciantes concorrentes que não estão regularizados. Então, assim, a partir do momento em que o comércio... esse é um sistema que ele se autoalimenta. Porque a partir do momento em que o comerciante se adequa, ele passa a exigir que os demais se adequem. A partir do momento em que Barreiras se adequa, o comerciante de Barreiras pode, inclusive, passar a representar nas promotorias respectivas o comerciante de São Desidério, o comerciante de Luiz Eduardo Magalhães, de Angical, de Cristópolis. Então,
Inclusive, é uma forma de permitir que os empresários aprimorem a livre concorrência. Sem dúvida. Doutor, a fiscalização é feita por quem e onde o Ministério Público entra aí nessa O Ministério jornada? Público atua como fiscal da lei. Certo, claro. A fiscalização é feita pelo Corpo de Bombeiros. E aí ele aciona o Ministério Público. Ele tem me comunicado, porque eu tenho um procedimento, ele tem me comunicado das inúmeras irregularidades evidenciadas. Mas, via de regra, o Corpo de Bombeiros autua e, paralelamente, a Secretaria de Tributos tem que fazer as devidas fiscalizações para, identificando estabelecimentos comerciais que não têm o alvará, notificar para adequação e interditar. O senhor falou aí que o Corpo de Bombeiro pode prorrogar o prazo até 12 meses. Mas qual o prazo da lei para que o comércio, de um modo geral, se adeque ao Está vencido desde 2015. E como é que vai fazer agora? Porque muita gente ainda não se adequou. Como é que está sendo administrado isso? Aqui em Barreiras, eu não posso ter uma visão legalista apartada da visão social. Aqui em Barreiras, em específico, eu tenho um TAC já vencido, que eu tenho feito o acompanhamento com a colaboração da CDL, com a colaboração do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Tributos, e o prazo que eles estão tendo é até chegar a fiscalização a eles. Então eu venho batendo nessa tecla desde setembro do ano passado, quando assumi a Promotoria de Justiça. Aquele que quer se regularizar já procurou o Corpo de Bombeiros para tentar a sua devida regularização. O empresário que não quer se regularizar, ele vai ser pego na fiscalização. Doutor, existe uma possibilidade de um novo prazo? Não tem. O Ministério Público não tem o poder de legislar. Eu tenho que cobrar o cumprimento da lei. A lei não concede o prazo para que você prorrogue por um ano, para depois daí você procurar a sua regularização. Não existe esse prazo. O prazo é o que você tem que apresentar o seu projeto ao Corpo de Bombeiros, que tem um determinado período para analisar seu projeto, indicar a necessidade de adequações ou não. Aprovado o seu projeto, no seu próprio projeto você já pode indicar a necessidade de que você precisa de um prazo para se regularizar. E aí, na tratativa junto ao Corpo de Bombeiros, a depender da complexidade do seu projeto, você pode ter até 12 meses, mas o prazo pode ser menor. Se o empresário chegar no Corpo de Bombeiros e dizer, eu não tenho condições nenhuma, e ele tem que fazer essa adequação com a fiscalização e implantar alguns equipamentos para que realmente que seja legalizado a questão do combate. E ele alegar que não tem nenhuma condição financeira de fazer aquele investimento no momento, o que pode ser feito? Ele não tem condição de funcionar, então. Aí, no caso, seria multado. Cerrar as portas. E ferrar as portas. Doutor, a questão ainda de empresários, como é que o Ministério Público está funcionando junto à CDL? Porque são vários órgãos, né? Ministério Público, Corpo de Bombeiros, CDL. Como é que vocês se reúnem para discutir quem está se adequando, quem não está? Como é que funciona isso? A tratativa atualmente tem sido feita Isso é determinado por uma tratativa? Isso, essas tratativas eu faço no procedimento. Eu designo reuniões e intimo todos. E aí as partes comparecem e a gente dialoga sobre determinadas condutas ou necessidade de indicativos, mas, nesse momento, todas as reuniões têm sido restritas a Corpo de Bombeiros, Ministério Público... Não tem mais a participação do público? Das entidades, não. De CDL ou demais entidades associativas aqui de Barreiras, mas não. A CDL agora tem atuado de forma isolada, conscientizando e prestando todo tipo de assessoria aos seus associados. Eventualmente pode buscar a orientação no Ministério Público e terá. Algum empresário aqui em Barreiras já foi punido, já teve multas aqui em Barreiras? Sim, alguns empresários já foram autuados para poder se adequar. E procuraram o Corpo de Bombeiros para poder... Ele tem um prazo para pagar essa multa ou então legalizar. Como é que funciona, doutor? Essa parte em específico dos prazos de multas administrativas do Corpo de Bombeiros, eu lhe confesso, eu não tenho essa informação. Mas eu sei que ele recebe a visita do Corpo de Bombeiros na fiscalização de estabelecimentos de construção civil. Ele não tem o alvará e não procurou o Corpo de Bombeiros para se adequar. O Corpo de Bombeiros notifica ele
para comparecer em X dias para apresentar o projeto. Se ele não comparece, tem uma nova autuação. E imediatamente, por óbvio, isso vai ser acionado à Secretaria de Tributos para que interdite o estabelecimento. Então, assim, o empresário, ele não tem a opção de permanecer na clandestinidade. Se o empresário perceber, vamos tratar de um raciocínio simples, que eu brincando, eu dialogava com o Alessandro, presidente da OAB, a gente fez um cálculo rápido, que uma simples condenação de um empregado, de um único empregado, pode representar para um estabelecimento o custo da adequação da lei de combate ao incêndio. O foco da lei é o empresariado. Mas como é que fica os prédios públicos e órgãos? Mas o senhor vai me responder depois do nosso intervalo. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho.